Bom, pessoal, o nosso webinar sobre hoje vai ser voltado para a segurança na nuvem. Bom, um pouco sobre mim, meu nome é Michel Pereira, eu sou Solutions Architect da Amazon. Então, Solutions Architects são pessoas responsáveis por ajudar os clientes a entenderem e a moverem seus serviços para cloud computing. Essa conversa nossa aqui vai ser voltada mais sobre segurança, porque quando o cliente começa a utilizar a nuvem, as primeiras questões são mais voltadas para uso de nuvem em si. Então, um exemplo de uso de nuvem é assim: como que eu faço para colocar meu recurso? Como que eu faço para mover meu banco de dados? Como que eu posso usar a nuvem? Depois que o cliente se sente confortável com essa primeira etapa, o próximo questionamento sempre é voltado para a segurança. Então, mas vocês são seguros? Como que vocês fazem segurança? Como que eu posso aumentar o nível de segurança da minha aplicação? Qual que é o nível da Amazon? Até onde a Amazon Web Services vai? Então, com essas dúvidas, nós resolvemos montar esse webinar para falar um pouco mais e tentar espalhar um pouco mais o conceito sobre segurança em nuvem, sobre como que funciona e como que será feito. No final dessa apresentação, eu vou abrir para perguntas e respostas. Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, e também deixa o meu e-mail aí. Esse webinar está sendo gravado, então ele será disponibilizado também na internet. Bom, antes de a gente começar a falar de segurança em nuvem, como que a Amazon trabalha a segurança da informação? Então, o nosso modelo de segurança, eles são baseados em certificações que nós obtemos junto ao mercado, o nosso modelo de segurança compartilhado, segurança física, gerenciamento dos acessos administrativos. Então, até aproveitando falar um pouco sobre gerenciamento dos acessos administrativos, é aquilo que você costuma fazer na sua empresa. Quem tem acesso, quem não tem acesso, como que é feito, quem que pode entrar, se entra, essa pessoa será logada, ela tem permissão para entrar. Segurança na VM e segurança na rede. Bom, nós temos uma área no nosso site que ela é voltada justamente para compliance. Então, tudo que vocês quiserem tirar dúvidas sobre segurança e compliance, você pode entrar no site aws.amazon.com/security e nesse site você tem informações. Então, você tem respostas para as principais perguntas sobre segurança e privacidade. Que tipo de resposta que você tem? Num caso, a Amazon é PCI Compliance? Nós vamos comentar um pouco sobre PCI mais lá na frente. Mas ser PCI Compliance é você poder fazer transações de cartão de crédito. Então você tem que certificar duas partes da sua aplicação: a infraestrutura e a aplicação em si. Então lá está mostrando como que é feito. Então realmente nós somos PCI Compliance. Então você pode rodar aplicações de cartão de crédito dentro da Amazon. E também, na parte de segurança, nós temos os nossos boletins de segurança, que como a Amazon tem hardware e a parte de virtualização é software, essas ferramentas elas costumam ter falhas e essas falhas têm que ser corrigidas. Então nós publicamos também todos os boletins de segurança que são aplicados para nossas ferramentas. E, principalmente, nós temos as melhores práticas em segurança da informação. Então, como fazer uma arquitetura que tenha alta disponibilidade e que ela seja segura? Então, a gente vai entrar em conceito de firewall, falar um pouco sobre VPC. Então, como que eu posso usar essas ferramentas da Amazon para deixar o meu ambiente seguro como se fosse no meu data center? Então, vamos comentar aqui um pouco sobre os principais conceitos de segurança. Então, o principal conceito de segurança da Amazon é que nós usamos o modelo de responsabilidade compartilhada. O que seria isso? A Amazon, ela fica responsável por alguns itens e o cliente fica responsável por outros itens dentro de uma infraestrutura. Então, a Amazon, ela é responsável por fazer a segurança dos prédios, fazer a segurança física, cuidar da infraestrutura. Então, a infraestrutura leia-se rack, gerador, links internet,
cuidar da parte de comunicação, então as nossas redes, toda a parte de comunicação entre as instâncias e também a camada de virtualização. Então, basicamente, nós estamos responsáveis até o virtualizador. Só por curiosidade, para quem não sabe, mas o nosso virtualizador utilizado é o Xen. Então, nós somos responsáveis até a virtualização, certo? Então, se você criar uma instância e essa instância tiver um problema na hora de ser criada, essa é uma responsabilidade da Amazon. Se tiver algum problema com o virtualizador, isso será uma responsabilidade da Amazon. E, no caso do cliente, o cliente fica responsável por dentro do virtualizador. Então, a primeira camada acima do virtualizador é o sistema operacional. Então, do sistema operacional para cima, é total responsabilidade do cliente. Nesse caso, então, quando você cria um recurso na Amazon, você seleciona se você vai rodar, por exemplo, no EC2. Você se escolhe entre um Linux e um Windows. Se você está rodando no Linux, você fica responsável por mantê-lo atualizado, manter o kernel atualizado, verificar os patches de sistema operacional, fazer o hardening, fazer toda essa questão de segurança. Aplicação de firewall, usando nossos security groups, e o firewall dentro do sistema operacional também que é recomendado. E também por toda a configuração de rede e do gerenciamento das contas que acessam tanto o servidor quanto o console da Amazon. Então, falando de conceito de cloud, todo mundo pensa que cloud é só virtualização. Virtualização corresponde nem 10% dos serviços que a Amazon tem. Então, por exemplo, se você tem arquivos publicados no S3, que é o nosso storage para a internet, você é responsável por manter os acessos daquele recurso restritos. Então, você faz a liberação para quem precisa subir, para quem precisa baixar e para quem pode remover. Também da Amazon nós temos um outro serviço que é o IAM, que é o nosso serviço de identificação e gerenciamento de acesso. Então, com esse serviço, você consegue distribuir contas entre os suas equipes de tanto desenvolvimento quanto de administração. Então, você consegue criar acessos e dar esses credenciais para esses usuários fazerem uso da Amazon. Então, muitas vezes, as pessoas criam a primeira conta na Amazon e distribuem essa conta para todo mundo. Esse não é o recomendado. Essa conta tem que ficar restrita ao número mínimo de pessoas possível. E, caso você precise criar um usuário para o pessoal de segurança ou para o pessoal de operações, nós recomendamos que você entre no IAM, crie esse usuário e senha, restrito para essa pessoa, e passe para ela. Então, ela será responsável por aqueles recursos que você deu permissão. Então, você evita o compartilhamento de senha e caso essa pessoa seja desligado da empresa, é só você fazer a remoção dos acessos dela, através do IAM. Então, pelo IAM você consegue criar usuários e grupos. Então, você pode criar um grupo chamado Operações e esse grupo é responsável por subir servidores virtuais, subir nossas instâncias. Você pode criar um grupo que chama Upload de arquivos. Esse grupo ele tem a permissão só para publicar arquivos no S3. Você também tem a integração com serviços da AWS. Essa integração com serviços da AWS ela é feita através de APIs. Então, um caso bem interessante é que você pode controlar, fazer uma restrição ao uso de recursos, fazer restrição dentro dos recursos. Então, esse grupo de usuário, ele pode só criar instância, mas ele não pode terminá-las. Então, ele não pode desligar servidor, não pode destruir servidor. E também, um caso bem interessante que o pessoal tem usado muito, é o proxy federação para autenticação. Então, aqui, basicamente, você pode entender que ele vai pegar o Active Directory dele que ele tem dentro da rede e fazer a integração com o nosso console. Então, você consegue autenticar o acesso ao nosso console usando o usuário e senha que você tem na sua rede interna. Então, isso também é uma... Depois da primeira implementação, quando as pessoas segregam as contas, elas já costumam a querer associar as contas do Active Directory. Outra coisa interessante também que temos sobre Amazon é que você pode usar tokens para fazer autenticação. Então, quando você loga no console, você muitas vezes entra com o usuário e uma senha.
você também pode pedir para a pessoa digitar um token. Então ele aperta o botãozinho, é gerado um código no display do token, você entra com esse código no console e faz o login. Então você acaba usando um segundo fator de autenticação. Isso é interessante porque provê uma proteção adicional para a conta. Você loga com usuário, senha e token também. É integrado com o nosso console e também tem integração com o S3. A integração com o S3 é a mais interessante, porque você pode pedir autenticação via token para um usuário remover arquivos. Um caso comum disso é que várias empresas estão deixando de utilizar fitas LTO, aquelas fitas magnéticas, e estão apontando suas soluções de backup para a Amazon. Então a pessoa cria um bucket no S3, configura seu software, pode ser vários softwares, o Computer Associates, Arcserve Backup, pode ser o NetBackup. Então eles instalam um plugin nessas ferramentas e eles passam a ver o S3 como um repositório de dados. Então o interessante é o quê? Você pode colocar um usuário que tem permissão de criar arquivos, que seria, no caso, nossos arquivos seriam criar backups, então ele pega todos os dados da sua rede e sobe para o S3, formato criptografado, tudo bonitinho. Só que poucos usuários, o único usuário que pode remover os arquivos de backup, ele tem que fazer a remoção através do token. Então isso acaba sendo uma maneira de você proteger os recursos. Então não existe remoção acidental de arquivos, como não existe destruição acidental de fita. Então o que você acaba fazendo é pedir uma segunda autenticação para fazer a remoção daquele arquivo. Então, nesse caso aqui, eu estou dando um exemplo de como você pode fazer a integração com S3. Então, o usuário A tem permissão para publicar arquivos, ou fazer o upload de arquivos. O usuário B tem permissão para remover os arquivos usando autenticação via token. E o usuário C ele tem permissão só de listar o conteúdo do bucket. Esse caso aqui de só de listar pode ser, ele só quer ver os arquivos que estão lá dentro, porque ele estava esperando um processo automatizado que recebe o arquivo e processa, mas ele quer saber se o arquivo está lá ou não. Então ele pode entrar no console e ter permissão só para listar o conteúdo do diretório e verificar se o arquivo se foi feito o upload com sucesso ou não. Um outro conceito nosso, nós vamos falar um pouco sobre separação de falhas. Então, o que todo mundo, muitas vezes você vê na internet que um data center inteiro caiu, ou que sobre não só de Amazon, mas dentro da Amazon, o que acontece? Se você tem um problema em uma região, então para quem não sabe, nós temos 9 regiões de Amazon que você pode usar de qualquer lugar do mundo para qualquer lugar do mundo. Então aqui do Brasil, se eu quiser criar servidores no Japão, eu posso entrar na região do Japão e criar servidores lá e gerenciá-los todo daqui. Se eu quiser criar na região do Brasil, eu posso fazer o mesmo também. Então a separação de falhas está no nível de regiões. Então uma região não interfere na outra. Então se tiver um problema na região do Japão, esse problema não impactará a região do Brasil. Se nós temos também dentro de cada região, nós temos zonas de disponibilidade, certo? Então, zona de disponibilidade, são conjuntos de data centers. No caso do Brasil, a região chama SA-East 1, e aqui no Brasil nós temos duas zonas de disponibilidades que chamam SA-East 1A e SA-East 1B. Então, se você quiser fazer uma aplicação que tenha tolerância a falhas, nossa recomendação é que você coloque um servidor na zona A e um servidor na zona B. E tem outras regiões, no caso de US East, que tem mais de 3 zonas de disponibilidade. Então, sempre usem 2 zonas ou mais para ter uma performance maior. Inclusive, para ter uma disponibilidade maior. Inclusive, como o nosso CTO também fala, tudo falha todo o tempo. Então, a Amazon tem um diferencial, no termo de hardware. Nós rodamos computadores e computadores falham, queimam e têm problemas. Então, aqui um pouco mais sobre nossa infraestrutura. Então, essas são as nossas regiões. A região, você pode escolher qualquer uma. Então, tem 2 regiões ali, que é a da GovCloud, que é o governo americano, então você não consegue usar. Mas, tirando essa região, você consegue usar qualquer outra disponível globalmente.
No caso de US East, que é uma das maiores regiões, lá nós já temos 5 zonas de disponibilidade. Então, lá provavelmente é muito improvável da região ficar fora do ar. Eu recomendo para vocês usarem a região, caso vocês queiram criar serviços no Brasil, o público da sua aplicação seja no Brasil, criem dentro de South America pela latência, porque se você colocar em US East, você vai ter uma latência maior. Tem alguns clientes que estamos trabalhando que eles já estão pensando em alta disponibilidade no nível de região. Então, ele sobe a aplicação dele aqui no Brasil, em South America, e ele sobe uma parte dela e faz replicação de dados para West East, em Virgínia. Então, se ele tem um problema aqui, ele muda o DNS para West East e a aplicação continua funcionando de lá. Também, para quem conhece um pouco de CMM, nós temos práticas de CMM implementadas e a atualização da nossa infraestrutura, ela segue essa seguinte ordem. Então, quando tem um código novo que tem que ser colocado em um serviço ou até um código do nosso virtualizador, nós sempre colocamos a primeira versão dentro de um rack. Então, um rack ele tem um número de servidores, então nós aplicamos essa atualização naquele rack. Depois que o hack roda durante um tempo sem problema, sem quebrar, sem dar problemas para o usuário, esse mesmo software ele é colocado naquela zona de disponibilidade. Aqui no Brasil será escolhida uma, talvez a 1A ou a 1B. Depois de um tempo que aquele software está rodando na zona de disponibilidade, sem problemas, sem causar maiores transtornos, aquele software é promovido para a região. Então, é elencado uma região no mundo onde vai receber a primeira versão. Então, no caso do Brasil, ele roda inteiro no Brasil. Depois que essa região está rodando sem problemas, ele é colocado no resto do mundo. Então, ele não vai todo de uma vez, mas ele vai sendo colocado gradativamente em todas as regiões. Então, ele não vai começar do hack de novo, vai atualizar a região inteira. Esse processo aqui é interessante porque você consegue fazer uma volta para a versão anterior caso tenha sido encontrado algum problema. Então, muitas vezes, quando a versão sai do hack e vai para a zona de disponibilidade, você pode ver que muitos problemas já foram resolvidos. Vamos falar um pouco aqui também sobre descarte de discos. Como todo mundo sabe, hoje a maioria dos discos e dispositivos de servidores são usados hard drives com meio magnético. Então, meio magnético foi desde a invenção do disco rígido até hoje ainda está sendo utilizado, tirando os serviços que usam SSD. Então, na Amazon, todos os discos eles passam pelo mesmo processo de descarte. Então, não é porque esse disco aqui era do serviço S3 que ele vai ser descartado de uma maneira diferente do EC2. Não, todos os discos passam pelo mesmo processo. Então, o primeiro processo, nós temos algumas normas que nós utilizamos. Então, tem essa DOD 5220, que ela é uma norma do governo americano que fala sobre do Departamento de Defesa, que fala como você deve fazer descarte de discos, de descarte de material que contém informação. Então, pensando em HD, em CD, em pendrive, todo dispositivo que possa armazenar alguma informação. E também temos a documentação do NIST, que ele te dá diretrizes como fazer sanitização de mídia. Sanitização de mídia é a remoção dos dados. Muitas pessoas costumam fazer sanitização apenas fazendo a formatação ou escrita de dados aleatórios no volume de 7 a 8 vezes. Esse procedimento era considerado seguro, mas com o advento dos novos discos, isso passou a ser não seguro. Então, se você quer cumprir uma norma do governo americano, ou até normas como SOX e PCI, você tem que fazer o descarte total do disco. Você não pode simplesmente jogar fora se ele tiver um problema. O que você tem que fazer é colocar um equipamento dedicado para fazer essa desmagnetização. Então tem desde ferramentas como essa, mais simples, como umas ferramentas que parecem uma máquina de lavar roupa, você coloca o disco lá dentro de uma caixinha e ele
joga uma zona de... joga um fluxo, um pulso magnético no disco e remove todos os dados automaticamente. Bom, vamos entrar um pouco mais sobre o EC2 e falar sobre um dos serviços mais utilizados. O EC2 são nossas instâncias virtuais, então quando você cria essa instância virtual, você entra no nosso console, seleciona o tipo e ele é criado para você. Você pode escolher entre Linux ou Windows e quando essa instância é criada, a Amazon faz um processo nela. No caso do Linux, a Amazon cria uma chave assimétrica, onde ele coloca a chave pública dentro da instância e a privada ele dá para você. Então, com essa chave você consegue fazer um acesso à instância Linux através do SSH e remover e fazer todas as operações de um servidor normal. No caso do Windows, você usa a chave privada que você faz o download para para descriptografar a senha do Windows quando ele é criado. Então, no caso, a primeira recomendação que nós damos para o Windows, para Linux, é você entrar na instância, criar uma nova chave e remover a chave criada pela Amazon. E fazendo esse procedimento, você tem a garantia que não vai ficar nenhuma informação que a Amazon colocou na instância para você e você será o único usuário daquela instância com permissão de acesso. E também vale alertar que se você uma vez perder a chave privada que nós damos na primeira vez que você cria a sua conta, você perde acesso a todas as instâncias que você tem aquela chave privada associada. A Amazon não consegue entrar porque o sistema foi desenvolvido e infelizmente nós não conseguimos entrar nas instâncias para fazer recuperação de dados. Já vi casos de clientes que perderam acesso a 20 instâncias porque eles perderam a chave, tiveram que fazer tudo de novo, restaurando de backup. Nós também temos firewall na Amazon, então o nosso conceito de firewall é chamado de security groups. Então, basicamente, ele é tudo fechado por padrão. Então, quando você cria sua conta, ele já tem um grupo default que é padrão e não tem nenhuma regra lá habilitando nada. E a nossa recomendação é que você nunca edite o security group default. Porque caso você crie uma instância e você não faça associação do security group, automaticamente ela vai para o grupo default. O controle de acesso na instância é usado o IP de origem e porta de destino. Então, se eu tenho uma instância com um IP, eu posso falar que uma pessoa que está no IP tal pode acessar aquela instância naquela porta. Então, basicamente, você faz o quê? Uma regra de navegação, você libera todos os acessos da internet, que no caso da Amazon é utilizada a rede 0.0.0.0/0, e você libera acesso à porta 80. Se você está usando o VPC, nós vamos falar um pouco mais para frente, você também tem o conceito de Network ACL, que você consegue liberar tráfego entre uma rede e outra. O disco da instância EC2, ela tem, em primeiro lugar, ela tem só acesso aos discos que foram associados a ela. Então, se você não associou nenhum disco à instância, não fique preocupado que de dentro da instância você não consegue atachar os discos de formas normais. Então, assim, você tem comandos que você pode rodar, inclusive nós temos a nossa Command Line Tools, que você pode fazer anexação de disco. Na primeira vez que você escreve o volume, ele é sanitizado. Então nós usamos técnicas para fazer a remoção de dados antigos, e então por isso que a primeira escrita é mais lenta. As escritas sequenciais são mais rápidas. Então, quando você criou o EC2, associou um disco EBS ou até um disco ephemeral, que é um disco do próprio virtualizador, a primeira escrita ele vai demorar, e depois que você escreveu todo o volume na primeira vez, a próxima sequência de escrita será mais rápida. E a instância também, ela tem acesso aos discos só da mesma conta. Então tem a minha conta michelp@amazon.com. Eu não consigo acessar a conta do michell@amazon.com. Eu consigo acessar os discos que estão dentro da minha conta. Então não tem como compartilhar volumes EBS entre as contas. Então, falando um pouco mais sobre segurança em rede,
Nós temos monitoramento básico para Distributed Denial of Service. Nós não respondemos aos ataques, pois não sabemos se o tráfego é legítimo ou realmente um ataque. O que acontece muitas vezes, como a infraestrutura da Amazon é muito elástica, então você consegue, por exemplo, uma startup, ela acabou de ser divulgada na mídia. Se ela tem um grupo de autoscaling configurado, ela consegue sair de uma instância para 1000 instâncias em menos de 50 minutos, meia hora, já vem casos até mais rápido. Então ela consegue criar de uma instância a 1000 instâncias muito rápido e para atender esse volume de acesso que teve. Nesse caso, nós não sabemos se é um ataque que está acontecendo ou se você teve uma divulgação maciça na mídia ou maciça em redes sociais. Então, o que o cliente pode fazer é nos acionar para ajudá-los a responder a um ataque. Então você vai fazer o quê? Eu estou vendo um grande fluxo de dados direcionado para a minha instância. Com esse grande fluxo de dados, se for apenas um IP de origem, você pode acionar a Amazon e nós vamos tentar te ajudar a bloquear isso daí. Se for de IPs espufados, que muitas vezes o IP vem de fontes desconhecidas, aí nós vamos ajudar entrando em contato com operadoras para verificar a melhor forma de bloquear e identificar de onde está vindo esses ataques. Mas a principal mensagem aqui é você garantir que a sua arquitetura seja resiliente. Que ela esteja desenhada para ser suscetível a falhas. Então, uma falha seria o quê? Ao invés de você ter um único banco de dados, você ter 2 bancos de dados ou várias réplicas de leitura com um banco de dados master e slave lá atrás, usando o conceito de multi-AZ do RDS. Que você tenha uma camada de elastic cache na frente do banco de dados. Porque realmente, se for um ataque de exaustão de recursos, esses recursos não se exaustarão. E se for muito acesso, ele também ficará online. Também falando um pouco mais sobre segurança em rede, você não consegue fazer spoofing usando instâncias da Amazon, porque esse tráfego ele é bloqueado na interface de rede. Se o tráfego não sai do IP que está associado à rede, ele nem sai do virtualizador. Sniffer não funciona também, então nem adianta criar uma instância e colocar um Ethereal, colocar um InPcap ou TCP-dump para rodar na interface de rede. Você consegue fazer um sniffer só do tráfego destinado à sua instância. E port scanning também, ele é proibido, ele é uma violação dos nossos termos de uso. Ele é detectado automaticamente, bloqueado pela Amazon, e nós vamos entrar em contato com você. E no caso, se você precisa fazer, porque você vai passar por um processo de certificação, nós temos um formulário que você pode preencher, e as suas instâncias são liberadas temporariamente, esses controles são desativados temporariamente para você fazer esse port scanning. No final da apresentação tem os links e também essa apresentação será publicada no SlideShare. Então, falando também um pouco sobre VPC, o VPC é um segmento de rede isolado logicamente dentro da nuvem da Amazon. Então seria como você pegar a nossa região e fazer um risco em cima dela e falar: essa parte aqui dessa nuvem da Amazon será minha nuvem. Então vou rodar o que eu quiser lá dentro e do jeito que eu quiser. Então você pode usar endereçamento IP que você definir. Então aqui nós recomendamos usar IPs classe A, classe B e classe C. Se você quiser colocar um IP válido, também funciona, mas ele não estará disponível na internet. As VPCs também têm, além do Security Group, que é o firewall para instância, ela também tem um Network ACL. Então, dentro da VPC, por exemplo, você pode criar 2 redes. Eu tenho a rede 192.168.0.24 e tenho a rede 192.168.10/24. Eu posso liberar tráfego de uma rede para outra, ou senão eu posso isolar os segmentos e não liberar comunicação entre eles. E com esse isolamento de rede na nuvem, você pode fazer uma conexão VPN com a sua empresa. Então, isso aqui é muito utilizado tem muita empresa que não quer montar o data center dentro da empresa, ela quer montar na Amazon. Então, ela cria a VPC, faz uma extensão do bloco IP dela. Então, na rede dela interna, ela usa o bloco 92.168.0/24
Na Amazon lá usa o 92.168.1.0/24. Isso automaticamente, quando você fecha a VPN, automaticamente você consegue acessar esses recursos na Amazon como se estivesse na sala do lado. Isso aqui é um exemplo de um desenho de VPC. Então você faz uma isolação de recursos, você pode rodar esses recursos na Amazon independente, ou senão você pode criar uma VPN e fazer o acesso a esses recursos. Então a VPN é utilizada para a sua empresa conectar na Amazon e acessar internamente. O que você pode fazer também é pegar uma subnet dessa sua VPC e disponibilizá-la para acesso via internet. Então aquele velho caso, eu tenho um servidor, eu tenho uma aplicação que está dividida em camadas. Então tem a camada de web e tem a camada de banco de dados. O que eu posso fazer é deixar a web virada para a internet, recebendo acesso da internet. Essa camada web tem uma network ACL que libera tráfego da camada web para o banco de dados. E só que o banco de dados tem um security group que aceita conexão só na porta 1433 do SQL Server. Mas só que para gerenciar esses bancos de dados, eu não venho via internet. Eu tenho uma VPN com a Amazon e eu uso essa conexão VPN para gerenciar o banco de dados. Então você vai acabar adicionando níveis de segurança à sua arquitetura de nuvem. Então vamos comentar um pouco mais sobre nossas certificações. Nós temos as maiorias das certificações de mercado, então nós estamos... vou passar rapidinho por essas daqui, que eu entro em detalhes de algumas outras. Então nós temos SOC Compliance, SOC 1, SOC 2 e agora também SOC 3. Nós temos ISO do 27001, que são uma norma para operações de data center. Nós temos a PCI DSS, essa aqui eu vou entrar em mais detalhes que é mais interessante. A RIPA é voltada para o mercado americano. Então a RIPA ela é uma certificação para instituições médicas como hospital, clínicas que querem guardar dados de pacientes. E agora também nós conquistamos a FedRAMP. E vamos entrar um pouco mais aqui para falar sobre SOCs. Então a SOCs, ela é uma certificação que diz que nós criamos alguns controles para operar nossos data centers e o relatório confirma que eles foram implementados para proteger os dados dos clientes em todos os nossos data centers. Então, a maioria das empresas procura essas certificações e, no caso, quando ela compara construir um data center ou adaptar o data center dela para ser SOX Compliance, ela acaba vendo que o Amazon já tem tudo isso implementado, então é mais vantajoso usar a Amazon do que tentar obter essa certificação no data center dela. E isso também, visitando muito o cliente, você acaba fazendo muitas comparações. Então o cliente sempre pergunta sobre como nossos data centers são feitos. Então, nossos data centers seguem padrões de mercado, padrões de certificações, o acesso é monitorado, ninguém que não precise de... não é qualquer pessoa que entra no data center, realmente entra pessoas no data center que são responsáveis pela operação do data center. Então, basicamente, o pessoal que manipula hardware dentro do data center tem permissão para entrar. O pessoal que mexe com a camada de software, eles não podem entrar e também não podem mexer no hardware. Então essa camada está bem separada. Nós também temos a norma ISO 27001, que é uma norma padrão para gerenciamento de sistema de segurança da informação. Para ter essa certificação, você tem que provar que a empresa consegue gerenciar os riscos de segurança que afetam os três pilares, né? Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Então, cria um controle, eu tenho uma ameaça de vazamento de dados. Eu crio um controle e provo que esse controle consegue mitigar esse risco. Então, eu tenho um problema de disponibilidade. Eu crio um outro controle e provo que esse controle consegue mitigar esse risco. Então, se você faz comparação disso com data centers tradicionais, você vê que muitos não têm a maioria das certificações que nós temos, e clientes que estão pensando em construir data center têm desistido e migrado para a Amazon porque nós temos muitos data centers, estamos construindo mais
e os nossos data centers com certeza terão mais certificações que os seus. Um pouco sobre PCI. O PCI é uma norma que foi criada pela indústria de pagamentos, que processa cartão de créditos, para garantir que as transações sejam de uma forma segura. Então, PCI é Payment Card Industry, Data Security Standards, e o Level 1, você tem de Level 1 a Level 4. O Level 1 é dado a empresas que processam mais de 300 mil transações por ano. Então, se você processa até 20 mil transações por ano, você é do Level 4. Se você tem processar mais que isso, você é Level 1. Então, empresas que têm a certificação PCI DSS, ela pode usar nossa infraestrutura para armazenar, processar e transmitir os dados de cartão de crédito. Então, como que você passa? Nós não somos certificados PCI, nós temos compliance com essa certificação. Quando você vai fazer a certificação da sua aplicação, você tem que certificar 2 itens da aplicação. A aplicação em si, todos os processos dela, e a parte de infraestrutura. Então, quando você pede a certificação da sua aplicação, você pode pedir um nosso relatório de PCI Compliance, e você anexa o seu relatório da sua aplicação e submete a certificação. Então, a camada da Amazon está certificada, você apenas tem que fazer a garantia da sua aplicação. Aqui nós temos mais informações sobre como que funciona os links que nós temos sobre segurança na Amazon. Então, o principal, que eu acho que é a porta de entrada, que eu considero a porta de entrada de todos, é o Security Center, onde você entra no aws.amazon.com e lá tem a porta de entrada para tudo o que você quiser saber sobre segurança da informação em Amazon. E nós também temos a nossa área de compliance, onde mostra tudo com todas as certificações ou os processos que nós somos compliance. O Multifactor Authentication, que é o nosso MFA, que você pode habilitar. Você pode usar vários tokens de mercado. Temos o Gemalto, que é o mais utilizado. Nós temos também aqueles soft tokens, então a Microsoft, o Google também tem aquele Google Authenticator que você pode instalar no seu aplicativo, no seu celular e sincronizar com o Amazon. Sempre dê umas olhadas nos nossos Security Bulletins. Então, para quem usa Amazon Linux, esse Linux é uma versão mantida pela Amazon, uma versão criada pela Amazon. Então sempre dá uma checada lá, porque muitas vezes tem alerta de segurança, alguma atualização que tem que ser feita. E o último link é caso você precise fazer um pen test na sua aplicação. Então, recomendação é sempre fazer o pen test de Amazon para Amazon, ou de uma zona para outra zona. Mas antes de fazer, entra nesse site, preencha o formulário, e nos deixe ciente que vai acontecer isso, porque senão nós podemos bloquear um acesso seu até desligar suas instâncias por precaução. Deixo o meu contato com vocês, então vocês podem mandar e-mail e tirar dúvidas, e caso também solicitar visita na sua empresa, se você precisa de uma informação mais detalhada.